Olá, virginianos queridos, muito bem-vindos ao canal Tarô Musical. Eu sou a Ira, eu sou musicoterapeuta, sou taróloga também, sou musicista, percussionista, cantora, compositora. A música para mim é muito importante, por isso eu trago ela também junto para esse canal. Então, vocês saindo aqui com uma leitura de tarô na energia do signo de vocês e, além disso, com uma música que vai acompanhar vocês enquanto a energia dessa leitura estiver presente na energia de vocês, certo? É uma leitura temporal, de energia geral. É a hora que vocês chegarem aqui e essa leitura cair na sua vida, é o momento certo de vocês terem essa leitura. Porém, é uma energia geral, então pode ser que não combine exatamente com o seu momento agora. Se acontecer isso, convido vocês a irem ver os outros vídeos do canal com os signos que fazem parte do mapa astral de vocês, lua, ascendente, e de repente vocês conseguem lá uma mensagem que seja mais adequada ao momento de vocês, beleza? Se por acaso não rolar, e assim mesmo vocês quiserem uma leitura com a minha energia, uma leitura que seja focada na energia de vocês, se vocês gostarem da minha leitura, eu convido vocês a irem na descrição desse vídeo, onde tem meu contato, e a gente se fala e marca uma consulta específica para vocês. Bora começar? Eu estou fazendo a leitura geral do mês de maio, utilizando os arcanos maiores. Então, a gente tira uma energia que seja a energia regente do mês de maio de vocês. E aí, na sequência, eu peço também para o tarô uma energia que vocês precisam potencializar nesse mês de maio. E também eu peço ajuda para entender qual é a energia que vocês precisam diminuir, enfraquecer na vida de vocês nesse mês de maio, certo? E no final, uma mensagem mais geral no oráculo Além do Eu, desculpa, é uma mensagem complementar, ou uma mensagem que resuma exatamente essa leitura, é uma mensagem final, tá bom? Ah, também uso o baralho de Maria Quitéria para esclarecer questões mais práticas, assim, sobre que contexto a gente tá falando. Fiquem até o final, e no final a gente canaliza uma música que vocês saem daqui para ouvir e ficar ouvindo o tempo que vocês quiserem, que essa energia estiver conectada com a mensagem aqui da leitura. Vamos começar? Ai, vamos começar, virginianos. Qual é a energia, por favor, tarô? Qual é a energia do mês de maio para os virginianos? Por favor, me diga qual é a energia que vai reger o mês de maio dos virginianos. Vamos embora. Boa sorte para nós. O enforcado, dependurado. Vocês estão precisando se render ou mudar de perspectiva sobre alguma coisa. Esse mês de maio vai ser um mês que vai propor vocês largar um pouco, de repente, o controle, sabe? Ou abandonar alguma perspectiva equivocada sobre algum aspecto da vida de vocês. E tipo assim, sabe? Meio que tem coisas na vida que são inevitáveis, né? E se a gente fica lutando muito contra, a gente mais se desgasta, a gente mais se desconecta do nosso propósito, a gente fica realmente, literalmente cansado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E às vezes tudo que a gente precisa é se render, sabe? Deixar a vida acontecer como tem que ser e ir pegando as ferramentas que surgem a partir desse processo assim de rendição, né, de entrega, para ir trabalhando dentro da gente o que mais a gente precisa, porque geralmente, em geral, né, na vida da gente acontecem coisas que são por mais difíceis que sejam, e não tô aqui querendo romantizar qualquer situação, de dificuldade, de dor e tal, seja lá o que for. Mas é muito importante, até para nossa evolução, que a gente entenda que as nossas experiências na vida, elas todas têm um propósito de nos ensinar algo, de nos trazer alguma melhoria, sabe? O aprendizado, ele nunca é para a gente ir para menos do que a gente já está. É sempre para mais, é sempre para evolução da gente. Então, quando a gente se rende ao processo, sabe? Quando a gente entrega um pouco esse controle e se joga no processo, assim, a gente também muda a perspectiva sobre as coisas, né? Primeiramente, a gente para de ver tanta negatividade em algumas coisas e a gente começa a entender aquele momento difícil como uma oportunidade também, certo? Uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de trabalhar uma situação que às vezes a gente está empurrando para debaixo do tapete faz um tempo e não é mais a hora de viver isso, é hora de realmente lidar com as coisas que estão aparecendo, com o que a vida está colocando para nossa vida. Então, um pouco a energia demais de vocês é exatamente se render ao processo, sabe? E mudando a perspectiva sobre as coisas que vocês estão vivendo, seja lá quais forem. Eu vou pedir aqui, o baralho de Maria Quitéria, que me traga uma clareza maior sobre, de repente, qual o aspecto da vida de vocês em que vai ser necessário ter essa rendição, sabe? Essa mudança de perspectiva, essa.
entrega mesmo, sabe? Vamos entender, vamos tentar entender. Por favor, baralho, por favor, me diga, por favor, qual aspecto da vida do virginiano vai estar sendo importante ele se render, ele se jogar, ele se entregar mesmo, sabe? Ao processo. Qual o contexto? Meu Deus, essa carta se repetindo em todos os signos dessa semana, dessa leitura de. Bom, eu já tô na sétima leitura dos signos do mês de maio, e eu acho que das 7 leituras, umas 5 foram essa carta aqui que saiu, que é a janela da casa. A janela da casa é uma carta que literalmente fala de aspectos dentro da sua casa. Tipo assim, sabe? Processo, no caso de vocês, né? Como vocês vão precisar meio que se jogar, se render a alguma coisa, aprender com esse processo, parar de ficar, sabe? Tipo, sabe quando você fica pesando muito uma situação? Tá, a situação pode ser difícil, pode ser desafiadora, mas se você ficar pesando muito no sentido de tipo, é, primeiro, sabe quando você fica mais questionando o seu merecimento sobre aquilo, do que buscando entender a importância daquilo que está acontecendo na sua vida para que você saia dali para um lugar melhor, para um estágio mais elevado da sua consciência, certo? Então, nesse contexto, eu vou considerar que, ok, pode ser um aspecto da vida familiar de vocês, que talvez, bom, acho que não tem nada que mexa mais com a gente, que mexa com as nossas estruturas do que algo dentro da nossa família, né? Nosso trabalho também, né? Tipo, mas assim, a nossa família, quando mexe com as nossas pessoas queridas e tal, geralmente é a coisa que mais nos abala, que mais nos mexe com a gente, né? Então pode ser sim que se trate de um assunto dentro da casa de vocês, certo? Alguma situação que vocês precisem mesmo se render ao processo. Eu tô sentindo muito essa energia, assim, sabe? De se render ao processo e não ficar batendo cabeça, sabe? Não ficar esperneando muito. É meio que isso. Não esperneie, sabe? Se renda ao processo, por mais doloroso que seja, se entregue. Não sei qual é a sua crença, isso definitivamente não me importa. Mas é muito importante que você se comunique mesmo, sabe? Com aquilo que você acredita em termos de espiritualidade. E peça mesmo ajuda, sabe? Diz assim, ó, eu entrego nas mãos de vocês, e eu me coloco à disposição para o que for necessário, no sentido de aprender, no sentido de evoluir. Eu quero sair dessa situação melhor do que eu entrei como pessoa, sabe? Então eu acho que a energia de maio para vocês, virginianos, é bem essa. Agora eu vou perguntar para o tarô o que que vocês precisam enfraquecer nesse mês de maio, o que que vocês precisam dar menos força nesse mês de maio, certo? Por favor, tarô, o que que os virginianos precisam enfraquecer, dar menos potência, dar menos atenção, dar menos força nesse mês de maio, por favor? O mago. Olha, o mago é uma carta que fala sobre materialização, sobre ter tudo nas mãos, ou ter tudo, às vezes, nas mãos também, mas às vezes ter tudo na cabeça, já tá tudo meio certo na cabeça, e materializar. É o ponto em que você tem tudo na mão e precisa só colocar em prática. Como uma carta sobre um conselho sobre o que você tem que enfraquecer, eu entendo esse mago como tipo assim, talvez não seja o momento agora, né, esse mês de maio, de você colocar algo muito em prática, certo? Talvez não seja o momento de você ser materializar coisas, sabe? Talvez seja o momento de você parar um pouco, né? O enforcado também é uma carta que fala sobre um pouco de paradez, né? De estar um pouco parado, de estar um pouco estagnado. E essa vai ser um pouco a energia de vocês, entende? Uma energia de uma energia de estar mais passivo, mas não no sentido negativo disso, certo? Veja bem, vocês precisam, como a gente estava falando anteriormente, se render um pouco. Ou seja, você não vai ser uma pessoa ativa demais nesse mês de maio, beleza? Vocês vão precisar parar um pouco
certo? Inclusive para poder entender o contexto que vocês vão estar vivendo nesse mês de maio e buscar mudanças de perspectivas, buscar mesmo trabalhar essa coisa do controle, da impulsividade, sabe? Às vezes até o mago também pode falar um pouco sobre um pouco de egoísmo, sabe? Sobre você estar de repente confiante demais também, sabe? Então, tipo, o mês de maio de vocês pede um pouco mais de calma, certo? O mês de maio de vocês pede um pouco mais de desacelere, tira o pé do acelerador. Não é o momento de vocês colocarem algo muito no mundo, assim, tipo, materializar muito. É um momento mais reflexivo, um momento mais de espera, um momento mais de mudanças internas. E isso é, de alguma maneira, também ser ativo, certo? Sendo que você vai ser ativo mais internamente do que externamente, certo? Então, vamos entender melhor. Eu vou pedir agora, para o tarô, uma carta que reflita o que vocês precisam potencializar. E aí a gente vai fechar uma coisa mais é, coerente, assim, sabe? Nessa leitura. Mas tá dando para entender, né, gente? É um momento de parar um pouco para haver uma transformação íntima, uma mudança de perspectiva, e se render a um processo, seja lá qual for, onde vocês, ao invés de serem muito ativos, de serem muito pragmáticos, é, sabe quando você quer resolver demais as coisas? Você fica tentando, batendo cabeça assim, tentando resolver coisas? Não é o momento para isso, é o momento de você se render ao processo. Agora eu quero entender qual é a energia que vocês precisam potencializar nesse mês de maio. Por favor, Tarô, qual é a energia que o signo de Virgem precisa potencializar no mês de maio deles? Qual a energia? A torre. Olha só, gente. Provavelmente vocês estão vivendo um processo de mudança muito grande, assim, sabe? De uma mudança radical. Sei lá, em algum aspecto da vida de vocês está acontecendo uma mudança radical. E vocês têm que entrar mesmo nesse processo. Essa carta aqui vem só reforçando o quanto vocês precisam se entregar a esse processo. Realmente é um momento que vocês vão ter que potencializar essa energia de mudança. E uma mudança que provavelmente vocês não sabem muito bem onde vai dar. É uma situação em que vocês não têm controle, certo? Tipo, a torre é isso, é falta de controle, é, tipo, quando a coisa desaba mesmo. E aí você não tem muito o que fazer. Então, a energia que vocês precisam potencializar é essa energia de deixar o que a vida tem para mostrar para vocês vir à tona, através enfim, do que a vida decidir, tipo assim, sabe? Bom, muitas vezes as coisas que acontecem no presente da gente também são consequências dos plantios que a gente fez no passado. Então, de certa forma, é a lei da ação e reação, não temos controle mais sobre isso. A gente tinha no passado com relação aos nossos plantios, mas uma vez que a gente plantou, a gente precisa colher. E se o plantio, ele foi um plantio feito, digamos assim, sabe quando a gente constrói, vamos lá, saindo de plantio para construção. Sabe quando a gente constrói situações em, em solo nada firme, assim, sabe? Quando a gente está construindo uma casa e a gente faz o. Eu sempre esqueço o nome dessa coisa que é como se fosse a base da casa. A gente constrói a base da casa com terra e não tem nada assim concreto, sacou? Não tem concreto, não tem tijolo, não tem nada assim mais firme. Então, é inevitável que essa coisa uma hora vai desmoronar, certo? Então, o que pede para vocês aqui com essa carta da torre é que vocês compreendam esse momento de perda do controle da situação. E vai haver uma mudança radical. Então, vocês precisam entrar nessa energia da mudança radical e se jogar, e se render, sabe? Vocês precisam se render ao processo, entende? E não é o momento de vocês tentarem controlar algo, sabe? Tentar manipular alguma situação para vocês. E nem talvez seja o momento também de começar algo, sabe? De colocar algo novo no mundo. O mês de maio é um mês que pede um pouco mais de calma, sabe? Se tem um mês que vocês precisam ter um pouco de paciência também, no sentido de, não, sabe assim, não vamos espernear. A gente vai passar pelo que tiver que passar, com muita lucidez, com muita tranquilidade, porque o momento é esse. O momento de maio, o mês de maio de vocês é um momento de parar um pouco, entender o momento que vocês estão vivendo
não espernear, não ficar tentando controlar nada e se jogar nessa mudança que está acontecendo, que vai acontecer, ou que está acontecendo. Certo, gente? Eu acho que está muito clara essa mensagem aqui. Agora, para finalizar, eu peço no oráculo Além do Eu, uma mensagem final complementar ou extra, alguma mensagem extra também que venha com algum intuito assim de ajudar vocês nesse momento, certo? Por favor, oráculo, uma mensagem para os virginianos, mês de maio, uma mensagem final para os virginianos no mês de maio. Qual é a mensagem que eles precisam se conectar nesse mês de maio, por favor? Mensagem para o mês de maio, virginiano. Valorizar o caminho, o processo, esquecer um pouco do fim almejado. É na jornada que a vida acontece, é no esperar que a vida nos prepara para as conquistas, é na simplicidade que está o presente que se chama estar vivo. Nada mais coerente com o que a gente estava vendo até agora do que essa mensagem. Eu vou até deixar aqui um pouquinho na tela para vocês poderem, caso queiram, printar, certo, gente? Não tem o que dizer. Essa mensagem só reforça tudo que a gente leu. Então, olha só. Virginianos, o mês é um mês de calma, de parar um pouco, não ficar tentando controlar nada, se entregar num processo de mudanças que vocês ou vão viver ou já estão vivendo, certo? Então é um mês de entender coisas, de observar situações, de repente mudar de perspectivas também. Então, nada de esperneio, nada de correria, só esperar um pouco. Não esperar de uma forma assim passiva, mas uma espera enriquecedora em termos de quem você é, de buscar melhorar quem você é. E é isso. Agora eu peço um tempinho para poder canalizar uma música para essa leitura, certo? Venho já.